Boa tarde a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos à nossa live de milho, Perspectivas para o Mercado de Milho 2022 e 2023, com o nosso excelentíssimo especialista em milho de safras e mercado, Paulo Molinari. Eu peço a gentileza para sempre deixarem o microfone no mudo durante a live. No final da live, nós abriremos espaço para perguntas de forma organizada via chat. O Paulo vai responder todas as dúvidas de vocês. Então, eu peço que guardem essas dúvidas para o final da live. Nessa live, os senhores irão entender quais são os fatores relacionados à economia, exportação e quadro de ofertas domésticas que vão estabelecer o mercado de milho no ciclo de 2022 e 2023. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores de mídia que participaram: a Boíça, a Bimilho, a Seave, a Granja, Canal Rural, Destaque Rural, a BPA, FAPSEM, Febra PDP, Notícias Agrícolas, Novo Rural e Terra Viva. Mas antes de a gente iniciar essa live, eu tenho uma novidade em primeira mão para você. É o mais novo serviço de safras e mercado chamado Atualização Mensal de Cenário Agrícola. E o que é esse novo serviço? São reuniões mensais entre um grupo exclusivo de participantes e um especialista de safras e mercado. Nessas reuniões, você terá acesso a informações estratégicas, objetivas e atualizadas em tempo real. Todos sabem que as condições do mercado mudam muito ao longo do tempo, e você ter a possibilidade de discutir mensalmente as tendências de preço, oferta e demanda é algo muito importante para o sucesso do seu negócio. Então, você não vai estar mais sozinho para entender o mercado e tomar decisões difíceis. Nesse instante, eu vou estar te enviando um e-mail, e nesse e-mail vai ter mais informações sobre o que é a atualização mensal de cenário agrícola. E se você quiser saber mais sobre esse novo serviço, é só você se inscrever no formulário que a gente vai entrar em contato e explicar melhor como esse serviço funciona na prática. Tudo bem? Agora eu passo a palavra para o nosso excelentíssimo Paulo Molinari. Paulo, é com você. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Temos mais quase 400 participantes. É um prazer aí discutir com vocês o mercado de milho nesse momento aí difícil, né, do mercado internacional, do mercado brasileiro. Eu só queria chamar a atenção de vocês que eu tô com a garganta bem ruim, uma faringite daquelas braba, e não se preocupem aí se de repente eu der uma paradinha, tossir um pouquinho, né? Falar um pouquinho baixo, é o problema da nossa garganta, que às vezes não aguenta tanto trabalho, né? Bom, vamos falar aí de milho. Temos pouco tempo para falar tudo o que está acontecendo, né? E o que ainda pode vir pela frente. E aí nós podemos selecionar isso em alguns pontos estratégicos, tá? O primeiro deles é o fenômeno climático. O Laninha, pelo NOAA, deve continuar até o final do ano, com efeitos variados, né? Não dá para prever os efeitos, se vai ser igual a 2021, 2022 ou não, mas o fato é que ele está presente ainda e vai perdurar até o final do ano, pelo menos, tá? Enquanto o NOAA não mudar essa trajetória, nós também não alteraremos a nossa projeção aqui no Safras e Mercado, tá? Bem, outro ponto é o câmbio. Vocês estão vendo aí muita volatilidade do câmbio dentro de uma faixa de operação, e isso se deve naturalmente ao movimento internacional. Na semana passada, o dólar index ele bateu o nível mais alto em 20 anos, lá na Bolsa de Nova York, ou seja, um dólar extremamente forte, né? E isso colaborou aqui para o real testar os 5,20. Nesta semana, o Banco Central americano veio fazendo a sua ata. Essa ata foi um pouco mais amena, o mercado gostou do que leu e do que ouviu, e o dólar índice começou a se acomodar um pouco, né? Segurando a nossa taxa de câmbio aqui no Brasil. É importante lembrar que o Brasil ainda tem uma taxa de juros de 13%, contra uma Europa de 0%, contra os Estados Unidos de 2%, né? Porque não é a taxa básica, é a taxa
dos títulos de 2 anos, né? Esse que a gente compara, e o Brasil ainda tem vantagens competitivas para atrair capitais desses dois blocos, né? Então, por mais que nós tenhamos aí situações problemáticas, ainda temos muita entrada de capital no Brasil. E essa entrada de capital, ela cria essa volatilidade, né? De acomodação em alguns momentos, e quando esse capital decide sair, tem as volatilidades de desvalorização, né? Então, continuar observando a questão dos juros americanos, que deve subir meio ponto percentual no próximo mês, no dia 15. O Brasil também deve subir mais meio ponto percentual a taxa de juros, e aí aparentemente cessar a curva de elevação de juros, tá? E a Europa apontou que vai começar a subir taxa de juros somente a partir do segundo semestre. Então, naturalmente, o Brasil, se tudo der certo daqui até o final do ano, o Brasil ainda tem boa entrada de capitais. Bom, por que se tudo der certo? Porque nós ainda temos uma eleição no Brasil, e essa eleição ainda está sob aspectos difíceis, né? De estar tudo certo, de dar tudo errado. Então, de ter segundo turno, não ter segundo turno, e essa volatilidade cambial ela ainda vai continuar para o nosso segundo semestre tranquilamente, né? Então, esse fluxo de capitais vai mantendo essa curva especulativa com câmbio. Por enquanto, nós voltamos aí à banda do 4,70 a R$ 5, tá? 4,70 a R$ 5 é a banda que o câmbio vai continuar oscilando no curto prazo, tá? Se houver alguma coisa um pouco mais preocupante, por exemplo, com a inflação americana disparando, além do que já disparou, aqui no Brasil também uma taxa de juros uma inflação muito alta, não seria fora do comum que a gente tivesse também o movimento de câmbio subindo, tá? Se a inflação começar a se acomodar daqui para frente e o Banco Central americano decidir segurar a correção de taxa de juros, é muito provável que nós tenhamos acomodações cambiais ao longo do ano, tá? No meio de tudo isso aqui, nós temos uma eleição. Essa eleição, ela não é uma eleição comum, é uma eleição dificílima, né? Tem muita coisa em jogo, a não ser uma troca de presidente, e, naturalmente, nós temos que ter cuidado com esse movimento daqui para frente, tá? Bem, outro ponto é o plantio americano, que vai indo muito bem, apesar do atraso inicial do milho, soja indo muito bem, né? Metade da área já plantada, soja planta até 15 de junho, vai dar tempo de plantar tudo, vai dar tempo do que não plantar milho, vai dar tempo de plantar soja ainda, tem chuva nas próximas 2 semanas, não vemos problemas para a safra americana até o momento, tá? Situação da safrinha 22, começamos as colheitas, né? O 63 aí começou já a colheita essa semana, Beira-Lago de Foz do Iguaçu, algumas coisinhas no Mato Grosso do Sul, algumas coisinhas em Goiás, já começa a colheita, né? E acredito que o que tinha que acontecer em termos de clima para a safrinha aconteceu, tá? E já começamos aí com a visão 22, 23 da safra de verão, que ela parece mais problemática para o milho, tá? Bom, temos aqui uma situação que o Laninha continua, ele persiste aí pelo menos até o final do ano. A única diferença que temos aqui para a nossa primavera-verão é que o Atlântico Sul está sinalizando ser muito quente, e isso pode neutralizar o efeito do Laninha ou de um clima neutro que possa se converter até o final do ano, tá? Então, essa água quente aqui no Atlântico Sul, ela pode realmente manter o clima favorável para a próxima safra de verão, pelo menos na Argentina e sul do Brasil, tá? Bem, as próximas 2 semanas tem bastante chuva aqui no sul, né? Principalmente aí Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Paraguai com uma safrinha recorde, tá? Paraná e Mato Grosso do Sul voltando a bons números.
Primeira semana de junho também boas chuvas. Tem uma frente fria aí começando a apontar para o dia 5, 6, que pode trazer geadas na região sul, mas eu acredito que a maior parte da safrinha já vai estar aí bem salva, né? O máximo que nós vamos ter nessa região é talvez um pouco mais de ardido, né? Um pouco o milho, um peso específico um pouquinho menor, mas nada assustador para essa safrinha da região, tá? Agora, vocês estão notando aqui que centro-oeste do Brasil, praticamente sem chuva nenhuma. Nós temos uma quebra muito forte, né, no Goiás e Minas Gerais. Temos alguma quebra entre Campo Novo e Rondonópolis, até Campo Verde, até Alto Taquari. Isso meio que já está calculado, né? As primeiras lavouras colhendo lá na 63, produtividades aí de 120 sacos por hectare. Claro que isso não é a realidade. Na medida que a colheita for entrando, as médias vão baixar, mas nada que tenha coisas fora do comum para nós projetarmos aí uma safrinha pequena no Mato Grosso, tá? Aquelas consultorias, aquelas empresas que projetaram uma super safrinha no Mato Grosso, 40, 45 milhões, essas empresas vão ter que cortar um pouco mais a safra, porque elas foram extremamente otimistas na previsão inicial de produção, tá? Bem, então nós temos aqui essa situação do leste de Goiás até Minas Gerais, que é uma quebra aí de 50%, 60%, reversível, não tem como voltar. E esse cantinho aqui de Campo Novo até Rondonópolis também tem quebra. Em vez de colher 100 sacos, vai colher 50, 35, 60, nada fora do que acontece em toda a safrinha do Mato Grosso. É claro que se não fosse isso, talvez a safrinha pudesse ir realmente a 40 milhões de toneladas, tá? Mas devido a essa sazonalidade do clima local, a safrinha não vai ser de 40 milhões esse ano, tá? Para junho, chuvas praticamente normais em quase todas as regiões de safrinha. Para muitas regiões, né, a chuva de junho já é tardia para resolver qualquer problema nas lavouras de milho, tá? Então, o que nós temos aí é agora aguardar a colheita, ver as médias de produtividade e atualizar os números de produção potencial, tá? Vamos ter aí o mês de junho ainda frio, né? O mercado a meteorologia está projetando aí, principalmente no Paraguai, mas a safrinha do Paraguai já está praticamente salva, tá? As colheitas devem começar aí já na semana que vem. E é uma safrinha recorde aí de 6 a 7 milhões de toneladas, não vejo muito problema com o Paraguai, tá? Bom, Estados Unidos, boas chuvas nessas próximas 2 semanas, não tem problema nenhum na safra americana, né? O milho vai chegar aos 90%, 90% e pouco na próxima segunda-feira. Vai entrar uma parte de plantio em junho. Em 2019, os Estados Unidos plantou 50% da área em junho e as produtividades foram quase recordes, tá? Então, assim, não vou muito atrás dessa teoria de que plantar tarde cai produtividade, tá? Nos Estados Unidos, não necessariamente isso funciona. E talvez esse produtor plantando fora da janela, ele possa decidir, sim, plantar um pouco mais de soja e menos milho, tá? O que elevaria ainda mais a projeção de produção de soja, tá? Bem, junho está mostrando aí um clima muito próximo do normal para o coração do meio oeste, e agosto a mesma coisa. Então, julho define a polinização e pendoamento do milho, e agosto depende a floração e canivete da soja. Portanto, aparentemente, pode ter, sim, alguns desvaneios de mercado por conta do clima, mas não tem nada, por enquanto, grave nos mapas de clima que apontem que a safra americana vai ter problema, ok?
Então, isso que o clima nos sinaliza hoje para essa curva de produção americana. E vejam, nós estamos aqui com o milho no maior preço da história, né? Agora, essa semana está pegando aí o suportezinho dos 7,60, mas nós ficamos aí o primeiro semestre inteiro, gente, pela primeira vez na história, com preço no teto, sem uma quebra de safra americana. Então, é muito provável que a partir agora de uma safra americana, mesmo que não seja uma super safra, mas seja uma boa safra, parece normal que os mercados se acomodem, certo? Nem em 2012, quando a safra americana teve a maior quebra de safra da história, o mercado se estabilizou aqui em cima, nos $8 por bushel. Foi entrar a safra americana com 100 milhões de toneladas de quebra, o mercado caiu, certo? Então, é claro, 2022 tem alguns fatores diferentes, como o petróleo caro, o problema da Ucrânia, o problema da China, né? E tudo isso é fator a ser considerado. Agora, acreditar que os mercados vão se estabilizar no topo é pura excesso de otimismo, tá, gente? Então, o que nós temos pela frente? No dia 30 de junho, o USDA vai mostrar a área plantada efetiva. O primeiro número de área plantada efetiva pega aí 97% da amostragem, tá? E aí o USDA vai mostrar se aquilo que ele previu em 31 de março vai confirmar com o número de área plantada em 30 de junho. Tá? Então, daqui até 30 de junho, gente, vocês vão continuar vendo isso e lendo, né? Isso que vocês veem na mídia do agro, né? Olha, que os Estados Unidos vai reduzir mais a área de milho por causa das datas de plantio, que vai aumentar a área de soja em detrimento do milho. Tudo isso vai ser um tiroteio muito forte até o dia 30 de junho. Faz parte do jogo, certo? Mas, em princípio, pelo que nós temos lido e conversado, a área do 30 de junho pode não vir muito diferente do que o USDA projetou no dia 31 de março. Talvez um pouco mais de soja nas Dakotas, que é onde o trigo de primavera está tendo dificuldade de plantio, pode virar soja, e um pouco mais para o sul do meio oeste, um pouquinho mais de soja no lugar de milho, tá? Mas, assim, nada muito fora do comum, nada fora do que o mercado já está projetando, tá? Em todo caso, relatório de 30 de junho é relatório de 30 de junho. Nós vamos ter que acompanhar, tá? Bem, 89,5 milhões de acres, 4 milhões de acres a menos. O USDA projetou aqui uma safra com produtividade recorde, igual ao do ano passado. Uma safra que é boa, mas não é gigante, 367 milhões de toneladas. E para segurar a queda do estoque, o USDA cortou ração, demanda de ração para o ano que vem, e cortou projeção de exportação para o ano que vem. Ora, temos um caos de milho no mercado internacional ou não? Porque se nós temos, os Estados Unidos não podem reduzir a exportação, certo? Senão não existe caos nenhum. Agora, com todo esse esforço que ele fez, ele ainda reduziu o estoque de 37 para 34,5 para o ano que vem. Bom, onde está a armadilha aqui? A armadilha está na produtividade. Ele pode, sim, lá em agosto, se tudo der certo em termos de clima, projetar uma produtividade acima de 177 bushels por acre e derrubar o mercado internacional, certo? Ele vai ganhar aqui mais 3, 4, 5 milhões de toneladas, não é isso que vai fazer a diferença, mas ele consegue segurar a queda do estoque e segura a curva de preços, pelo menos na colheita americana. Então,
nós temos que focar, gente, neste clima de julho e agosto. É a chave, não adianta ficar olhando para a Ucrânia, para a China, a chave é clima americano, porque esta safra não pode ter nenhum problema. Então, daqui até setembro, nós vamos ter volatilidade em Chicago. Cai um pouquinho, sobe um pouquinho, e o mercado vai esperar para ver a safra americana como vai ficar, certo? A Argentina aí colhendo a safra dela, 48, 51 milhões de toneladas. Provavelmente o governo argentino vai aumentar o registro para 35 milhões de toneladas, e é o que a Argentina vai exportar esse ano. Ela já tem registro aí para 30 milhões, está vendendo muito rápido, né? E provavelmente vai vender mais 5 milhões, e aí o mercado internacional vira todo para demanda em cima de milho brasileiro, ok? Bom, a Ucrânia, gente. Muito blá, 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 muito falação em cima da Ucrânia, e o uso daqui foi muito prático, tá? Ele cortou a safra ucraniana, além do que o governo ucraniano está projetando, e disse para o mundo assim, olha, não dependam de milho ucraniano, porque nós não sabemos quanto que vai sair de milho lá. Então, ele já projetou aqui 9 milhões de toneladas de exportação. Depois desse relatório de maio, o mercado internacional deu uma mudada, certo? O mercado começou a olhar o Brasil de forma mais agressiva, os prêmios voltaram a subir, tem demanda para milho brasileiro daqui até janeiro, facinho, se não entrar em fevereiro, março, abril, tá? Por quê? Porque aqueles países que estavam comprando da Ucrânia, naturalmente vão virar para comprar das Américas, né? E as Américas são Argentina, Brasil e Estados Unidos. A safra americana só entra depois de setembro. A Argentina, em setembro, já não tem mais milho para vender. Então, vai ficar o Brasil aí nesse espaço de vendas bastante forte, tá? Então, o efeito Ucrânia, gente, já está no mercado, já está precificado, certo? Tanto é que os prêmios do Golfo do México, para julho, agosto, setembro, subiram acima de 100 pontos. Isso vai nos dando uma ajuda aqui também, para a gente ter preços bons e prêmios bons ainda para a nossa safrinha 22, tá? Bom, China. Essa semana aí o governo acabou de assinar o protocolo com o governo chinês, protocolo fitossanitário. Ainda tem muita coisa para definir isso, sabe? Nós ainda temos que avaliar as transgenias, o que a China aceita, o que ela não aceita, tá? A China não dependia disso para importar milho brasileiro. Ela já importa quase todo ano um pouquinho. Agora, para a gente não ficar no risco de repente, ter navio voltando lá por qualquer picuinha fitossanitária, precisa ter um acordo. Então, teve o acordo. Agora, não é porque tem um acordo fitossanitário que a China vai entrar no Brasil e comprar 10 milhões de toneladas da noite por dia, gente. Vejam, a China recebia 6 milhões de toneladas de milho da Ucrânia. Em abril, ela entrou nos Estados Unidos e comprou 6 milhões de toneladas de milho. Então, aquele milho que ela dependia da Ucrânia, ela já substituiu por milho americano. Então, uma coisa, gente, é fechar um acordo fitossanitário que entre as partes é importante, tanto para o Brasil quanto para a China. A China usa isso para tentar derrubar o preço nos Estados Unidos, em Chicago, certo? Mas daí, para ela vir aqui comprar 20 milhões de toneladas, gente, ela tem que precisar, certo? A safra chinesa entra em novembro, está indo muito bem. E o próprio USDA aqui, gente, está projetando aqui importações muito menores para esse 22, 23. Ora, como que a gente quer vender mais para a China se os números da China estão mostrando que ela vai importar menos, né? Claro, vamos tirar um pouco do mercado dos Estados Unidos, etc. Só que se os Estados Unidos exportar menos,
Chicago cai. E Chicago cai afeta nosso preço aqui no Brasil. Então, este é o objetivo da China, é abrir o mercado brasileiro para tentar derrubar o preço em Chicago e comprar milho mais barato de qualquer de qualquer lugar, certo? Então, tenham cuidado com essa baboseira que vocês ouviram essa semana aí na televisão, na mídia agro, né? Que agora a China vai enxugar o Brasil. Não, a China vai participar do mercado brasileiro. Já estava previsto que, com o problema da Ucrânia, ela precisaria de um outro fornecedor, certo? Mas este ano ela já atendeu a sua demanda que vinha da Ucrânia, substituindo por milho americano, certo? Então, assim, tomem bem cuidado com isso. E todos esses fatores já estão no mercado, já estão pesando, certo? Os prêmios já subiram bastante. Estamos com prêmios muito bons. E agora, gente, é tirar 40 milhões de toneladas de milho do Brasil. Esse é o movimento que nós temos pela frente, tá? Bom, com essa decisão da China em fazer um acordo fitossanitário com o Brasil de forma definitiva, porque um acordo fitossanitário já tinha. O que precisava é aprimorar o acordo, certo? A China não queria aprovar, agora aprovou. Chicago já começou a pintar e trazer os preços aqui para a média móvel de 50 dias nos $7,60, certo? Se realmente se confirmar nas próximas semanas que a China está comprando milho brasileiro, Chicago vai cair. E Chicago caindo derruba o preço no porto aqui no Brasil, certo? Então, tem colheita americana para setembro e tem esse fluxo de compras da China, que se ela comprar, pode estar sinalizando para o americano que a exportação vai ser menor para o americano e vai sobrar milho dentro dos Estados Unidos. E Chicago reflete prioritariamente a situação americana, tá? Outro fator importante é o trigo. O trigo é caro, também ajuda a sustentar esse milho caro, certo? E aí no trigo nós temos as safras de inverno, né? Chegando em julho, agosto, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Acredito que é suficiente para atender todo mundo, né? Mas daqui até colher tem ainda um empecilho em termos de um tempinho em termos de abastecimento, tá? A Rússia falou ontem que ela vai abrir um canal portuário para escoamento dos produtos ucranianos, mas para isso ela quer que caiam as sanções econômicas em relação à Rússia, né? Então, assim, a briga é longa, ela vai longe, né? A safra de inverno da Ucrânia vai ser colhida também lá por agosto, setembro, no trigo. A safra de trigo da Rússia é recorde, certo? Eu acredito que a primeira commodity a sentir agressivamente o fim da guerra, ou melhor, o fim das sanções em relação à Rússia, vai ser o trigo, tá? Alguns limites de baixa aqui, até o trigo se acomodar em patamares mais acomodados, tá? Então, tome bem cuidado com isso, tá? Porque é um fator político que está envolvendo o quadro. E se termina a guerra e derrubam as sanções em relação à Rússia, é possível que o trigo caia bastante, também derrubando o milho, tá? Então, continha para nós. 7,70 no julho, 7,40 no setembro, no Chicago, com prêmios ainda bons, né? 70, 80 pontos aqui no Brasil. Nós temos hoje um julho de 92, né? E teríamos aí um setembro de R$90, tá? Hoje nós tivemos aí compradores entre 92, 93, 94, julho, agosto, setembro. Então, tem muitas trades com prêmios bastante diferentes, tá?
Então, esses prêmios é que a gente precisa equalizar daqui para frente, é o que vai fazer a diferença. Tá? Mas tendo safra americana em setembro, esses prêmios perdem força a partir de setembro. Tá? Para dezembro e janeiro, com Chicago de 7,25, 7,30, uma curva cambial de 5,20, devido à eleição, etc., poderíamos voltar a ter um porto de 96, 97 para dezembro, janeiro, certo? Então, tem muita demanda para outubro a janeiro lá fora. O Brasil, o mercado internacional vai raspar o Brasil, e não é a China, tá? São todos os outros compradores do mercado internacional. E esse ambiente é um ambiente que a gente vai ter que controlar daqui para frente, certo? É um ambiente que nós vamos ter que monitorar daqui para frente, ou seja, ritmo de embarque mensal nos portos brasileiros vão determinar se a gente está exportando muito ou exportando pouco, ok? Oi, Paulo, Rodrigo? tudo bem? Tudo bem. Agora a gente vai passar um vídeo para vocês do curso do Paulo Molinari, mas antes, para quem entrou agora na nossa live, eu queria lembrar do nosso novo produto, nosso novo serviço, né? Atualização mensal de cenário agrícola. E o que é esse novo serviço, né? Esses serviços são reuniões mensais entre um grupo exclusivo de participantes e o especialista de safras e mercado, onde você vai tirar informações estratégicas, objetivas e atualizadas em tempo real. Eu peço para todo mundo deixar a câmera desligada, por gentileza. A gente já enviou um e-mail para você no começo da live, então, se você quiser saber mais sobre essa atualização mensal de cenário agrícola, é só preencher o formulário que a gente vai entrar em contato com vocês e falar melhor sobre esse serviço. E agora, a gente vai passar um vídeo do curso do Paulo Molinari. Paulo, só peço para você desconectar a sua tela, para a gente parar de espelhar. A tela, Paulo. Isso, perfeito. Você precisa entender como lucrar na compra e venda de milho e soja. Nem todo mundo sabe que a Bolsa de Chicago, fatores meteorológicos, flutuações de câmbio e diferença entre oferta e demanda são determinantes para a definição dos preços do milho e da soja no mercado brasileiro. Somente quem conhece o mecanismo de formação de preços e as estratégias de alta performance, como gestão de risco com operações de hedge, consegue alta lucratividade na comercialização dos produtos agrícolas. Se você quer dominar os mecanismos de formação de preço para se antecipar ao mercado, aprender as técnicas mais eficazes de compra e venda para aumentar seus lucros, fazer gestão de risco para ficar longe das oscilações de preço e cambiais, e, por fim, realizar operações de hedge para proteger seu patrimônio ou posição comprada-vendida, conheça o curso de comercialização de milho e soja de Safras e Mercado. Você terá acesso às lições mais valiosas que foram mapeadas por grandes especialistas do mercado agrícola e saberá escolher a técnica ideal de compra e venda. O curso é ministrado pelo economista Paulo Molinari, especialista nesses mercados e que tem ajudado a transformar alunos em profissionais mais capacitados para enfrentar os desafios permanentes do agronegócio mundial. Ao participar desse curso, você vai desenvolver habilidades para tomar melhores decisões, aumentar seus lucros e obter segurança nas operações. Você também será capaz de entender os mecanismos de formação de preços e criar melhores estratégias de acordo com os cenários possíveis. Ao se inscrever no curso, você receberá uma apostila exclusiva com material didático e também 4 presentes: créditos cashback, certificado de participação, período de teste grátis na plataforma Safras, descontos especiais em outros serviços Safras e Mercado. Não perca mais tempo. Conheça o programa completo do curso, consulte valores e aposte no seu conhecimento como um fator de sucesso profissional para negócios e investimentos.
Ok, Rodrigo? Paulo, pode voltar com a sua tela. Então, pessoal, esse é o curso do Paulo Molinari. E aí, devido ao grande número de inscritos desse curso, a gente está com uma promoção de 20% de desconto com o cupom SAFRAS20. Então, é só você ir dentro do nosso site, colocar lá o cupom SAFRAS20. Durante 48 horas, a gente vai ter esse cupom aí para você poder ter esse benefício do curso de comercialização de milho e soja do Paulo. Pode seguir, Paulo. Ok. Bem, pessoal, teve duas perguntas no chat aqui, eu já vou responder, tá? A primeira, os prêmios aqui são dados em cents por bushel, tá? Todo e qualquer prêmio de qualquer mercado, de qualquer commodity, é sempre em moeda estrangeira, nunca em moeda brasileira. Se alguém converteu isso para você, não use, tá? É uma forma errada e distorcida de mostrar as coisas para você do jeito que elas são. Então, hoje nós temos 70, 80 cents por bushel nos prêmios nos portos brasileiros. Para safrinha, o embarque julho e setembro, tá? Não convertam Chicago, gente, para pôr na tela. Não convertam prêmio para pôr na tela, porque quando você vê daí um cálculo real, você fica assustado e não sabe o que realmente está olhando, tá? Outra coisa, outra pergunta aqui, por que a queda de exportação argentina de 40 para 43? Porque vocês sabem, neste ano nós tivemos aí quebra na América do Sul, a soja aí foi a maior quebra da história, e o milho pegou também a Argentina. Era para ser uma Argentina, uma safra de 57, 58, e a safra argentina caiu para 48, 51. Ainda vai fechar esse número da Argentina. E por esse motivo que a exportação, o volume de exportação argentina vai cair. E além do mais, a exportação argentina agora ela é controlada pelo governo argentino, pelos registros de exportação, ok? Bem, importar milho hoje é bastante caro. Custaria hoje aí perto de R$ 105 no porto, mais as despesas internas. Então, a importação de milho da Argentina não é uma alternativa. Agora, o Paraguai, gente, vai ter uma safra de 6, 7 milhões de toneladas, uma safrinha recorde. O único problema, neste momento, do Paraguai é a aduana brasileira, que está aí com greve, né, com operação padrão, e está limitando a passagem de caminhões, né? Então, essa é uma variável que a gente deve considerar daqui para frente, tá? Tem bastante milho no Paraguai, esse milho vai vir para o Brasil, mas enquanto não resolver a operação padrão, lá na aduana, esse milho vai entrar lentamente, tá? Bem, trilho, cronograma, tá? América do Sul, a entrada da Argentina, a Argentina está fazendo aí suas exportações, vai atender essa demanda internacional. Esse clima no plantio americano, que todo ano é a mesma coisa, né? Esse ano, o produtor americano, ele quer plantar numa condição ideal, ela não quer arriscar, porque os custos estão muito altos, ele não quer fazer replantio, então ele procurou atrasar até um pouco o plantio para plantar numa condição de clima favorável. Então, não vejo isso como problema sério lá para frente. E já disse para vocês, não se assustem se não tiver problema de clima em julho e o USDA aumentar essa produtividade americana para cima, tá? Para 180, 181 bushels por acre, tá? Bom, dia 30 de junho, relatório de área plantada. E aí, gente, é realmente esperar o que o USDA traz. Às vezes, Presine e consultoria americana vão estar chutando, né? Chutando que a soja não vai cair tanto de área, que o milho não vai, que a soja não vai aumentar tanto de área, que o milho vai cair área, mas vai cair menos.
vai ter de tudo até 30 de junho, certo? Então, cuidado com essas projeções privadas, que faz tempo que eles não acertam, tá? Fechamento de plantio no dia 15 de junho na soja, primeira semana de junho no milho, clima em julho, clima em agosto, tá? Então, aí, passou a fase do clima americano sem um problema grave, vamos ter acomodações, sim, de preços na Bolsa de Chicago, tanto na soja, principalmente na soja, e alguma acomodação do milho. Não se surpreendam se o milho vier abaixo de 7 dólares por bushel na colheita americana, certo? Então, tomem bem cuidado com isso, certo? Bom, Paulo, mas se tiver um problema na safra americana? Bom, se tiver um problema na safra americana, os preços serão explosivos, tá? Mas tem que ter o problema. Então, assim, não se trata de afirmar que o mercado vai cair ou afirmar que o mercado vai subir. Se trata de vocês acompanharem o modelo climático daqui até agosto. Se julho mostrar uma boa situação climática, vocês podem fazer o sinal da cruz para o milho, porque aí vem produtividade alta. Se agosto chover bem, a mesma coisa na soja, certo? Então, são 2 meses decisivos para as lavouras americanas, tá? Informações paralelas, aquelas que vão continuar ocorrendo. Se terminar a guerra, se não terminar a guerra, se a China sair dos lockdowns e voltar a comprar forte ou não, se a China comprar milho brasileiro realmente ou não, se os Estados Unidos, o produtor americano não decidir vender, essas coisas paralelas de todo ano, de todo momento, tá? Bem, então essa aqui é a nossa estimativa de safra atual. Nós vamos atualizá-la em junho. Safra de verão melhorou, mas continua muito pequena no Centro-Sul. A nossa safrinha, nós estamos com 83,2, com ótimas produtividades no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Cortamos já Goiás e Minas Gerais e acredito que nós ainda cortaremos um pouco nos próximos relatórios dessa região, tá? Leste de Goiás e Minas Gerais, principalmente. Mato Grosso, nós nunca colocamos previamente uma produtividade do Mato Grosso acima de 100 sacos por hectare. Por quê, gente? Porque a sazonalidade do clima do Mato Grosso é cortar chuva sempre depois de abril. Então, isso é normal. Planta em janeiro, planta em fevereiro, a chuva corta em abril. A gente vai pescar no Mato Grosso em junho porque a chuva cortou, não porque está chovendo, certo? Então, a gente já não parte de uma produtividade alta e exorbitante. Agora, algumas empresinhas de consultoria aí do Brasil, e até estrangeiras, chegaram a projetar uma safrinha no Mato Grosso até 45 milhões de toneladas. Isso é um absurdo. Então, essas empresas que não fizeram o cálculo da sazonalidade do clima do estado vão ter que cortar essa produtividade, certo? Nós estamos aí com 36 a 37 milhões de toneladas. Vamos aguardar agora as colheitas, ver os rendimentos que vão aparecendo e ajustar esse número de acordo com o que vem acontecendo, tá? Minas Gerais e Goiás ainda pode ter um cortezinho maior, tá? Então, é uma safrinha de 80, 83 milhões, gente. Muito boa. O Mato Piba está com uma safrinha excelente. Tocantins, Maranhão e Piauí, principalmente. E ela vem forte aí a partir de agosto, tá? Bem, 118 milhões de toneladas de safra nacional nos leva a ter que tirar do Brasil 37 a 40 milhões de toneladas. Gente, não tem espaço para guardar esse milho. Nossa demanda vai ser aí 40 milhões no máximo no segundo semestre. Portanto, tem que sair na exportação. Senão vai virar estoque para o ano que vem. Com 37 milhões, ainda passa 10 milhões de toneladas de estoque para o ano que vem.
ok? Então, esse é um detalhe importante, que se a gente não tiver realmente uma boa exportação no segundo semestre, e, gente, a boa exportação não aparece aí, não é na mídia agro, tá? Tem que aparecer no porto, os dados do porto, de embarque. Aí sim nós vamos estar vendo que a exportação está andando, certo? Então, assim, se nós exportarmos 40 milhões, vai apertar o primeiro semestre do ano que vem. Se exportar mais de 40 milhões, porque tem demanda lá fora para isso, tá? Vai apertar o estoque para 2023. Se nós exportarmos menos que 37, vai sobrar muito milho ainda para 2023, ok? Só queria aqui trazer um detalhe para vocês. Outro dia eu recebi aí no WhatsApp, né? Uma mensagem assim: navios de fertilizante desembarcado no Porto de Paranaguá. Realmente, todo mês tem bastante navio nos portos desembarcando fertilizantes, porque o Brasil importa 2 a 3 milhões de toneladas por mês. Então, todo mês vai ter navio desembarcando. E não adianta você medir por isso, gente. Isso é ridículo, né? O que a gente tem que medir é porque o que realmente está entrando no país. E no primeiro quadrimestre, o volume total de fertilizantes no Brasil entrou 20% a menos. Só o KCl para soja é que está bem amparado pela importação. Acho que esse não vai ter problema. Agora, olha aqui a ureia para o milho, gente. 50% a menos de ureia nesse ano, até agora. Isso quer dizer o seguinte: se nos próximos 4 meses não começar a vir ureia para o Brasil, vamos ter dificuldade de oferta de ureia no mercado brasileiro no segundo semestre. Tá? Outro dado importante: o plantio 22-23, ele tem um custo extremamente alto. A gente não tem certeza como todos os ingredientes do custo vão se comportar até outubro, mas pelos preços de hoje, o produtor de milho vai gastar 65 sacas de milho só para comprar o fertilizante para 1 hectare. Ora, ainda tem o químico, ainda tem a semente. Nós vamos para um custo, gente, de 100 sacos por hectare, ou por aí. Ora, pergunto para vocês, com soja de 160 a 170 para o ano que vem, com custo, dispêndio de plantio mais baixo, quem que vai deixar de plantar soja para plantar mais milho, gente? Então, tome cuidado com a área de verão. O custo vai bater forte na decisão de plantio, certo? E isso pode realmente afetar o mercado no primeiro semestre do ano que vem. Estamos embarcando aqui aqueles volumes vendidos em março, abril e maio na exportação. E a exportação brasileira começa agora, né? De julho até janeiro é onde a gente vai ter o maior volume, e é aí onde nós vamos medir se vamos para 40 ou vamos para 30 milhões de toneladas em embarque, ok? 29% da safrinha comercializada. Paraná, São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, muito pouca safrinha vendida, antecipada, devido ao produtor estar com muito medo do clima, né? Agora, nas outras regiões, e nessas regiões, a colheita vai trazer pressão de venda, porque o produtor quer segurar a soja. Ele acha que a soja vai explodir. Ele acha que a soja não vale a pena vender agora. E ele vai queimar milho no mercado para fazer caixa, para liberar espaço, para escoar aí a safra que tem, para comprar os insumos da soja pagando com milho, né? Então, as oportunidades de compra de milho vão aparecer agora nos próximos 90 dias, com a colheita e a pressão de venda pelo produtor. Tá? Depois disso,
Se realmente nós tivermos uma exportação forte, né, 5 ou 6 milhões de toneladas por mês, aí sim nós podemos pensar em recomposição do preço do milho no mercado brasileiro. Tá? Antes disso, não dá. Finalizando então, gente, essas variáveis pós-pandemia, né, insumos caros, dificuldades internacionais de produção, moedas valorizadas no mundo, isso deixa o preço em dólar mais alto, né? Tudo isso ainda vai continuar por um tempo, até que as coisas se reencaixem, tá? Juro alto e dólar forte não é bom para preço de commodity, tá? Então lembre-se, gente, nós estamos com tudo lá no topo. Em algum momento, o mercado não vai ficar estabilizado no topo. Ele vai procurar níveis mais baixos, tá? E na colheita americana. Então, prestem bem atenção nisso. A guerra, claro que trouxe um fato novo. A Ucrânia era aí o terceiro, quarto maior exportador de milho, está fora do mercado, e o mercado internacional veio comprar as Américas. Pronto, está no preço, gente. Não tem mais alta por conta disso. Isso já está no preço. O que não pode ocorrer nesse ano é uma quebra de safra americana. Aí sim, as coisas mudariam bastante de patamar no segundo semestre. Tá? Laninha continua. Trigo com forte interferência das sanções da Rússia, né? E dificuldades de embarque por causa da Ucrânia. Isso ainda sustenta o trigo por um tempo. Mas lembre-se, se o Ocidente tirar as sanções da Rússia, vai vir trigo para tudo quanto é lado, da Ucrânia, da Rússia, de todo lugar. Ok? Daqui até setembro, gente, então, entrada da safrinha brasileira e mercado de clima americano. É o que nós temos que nos concentrar agora. Não vou muito atrás de que a China vai comprar 50 milhões de toneladas de milho no Brasil no curto prazo. Ela, por enquanto, não precisa disso. Ela está posicionada. É uma boa posição o Brasil ter finalizado esse acordo. Ainda tem bastante coisa para acontecer neste acordo. Certamente a China vai usar o Brasil para derrubar preços de Chicago, certo? E aí nós temos que aproveitar esse movimento de demanda internacional para escoarmos a nossa safra brasileira, tá? Pessoal, agora eu queria saber se vocês têm algum tipo de pergunta, alguma dúvida para a gente discutir nesse finalzinho. Isso mesmo, Paulo. Agora a gente chegou na parte de perguntas, né, ao analista. Peço que vocês vão colocando as suas perguntas aí de forma organizada. Fizeram algumas perguntas durante a live, que nós vamos responder também. Eu só peço, Paulo, que você passe para o próximo slide, por gentileza, para a gente lembrar da nossa promoção de 20% de desconto nos cursos de milho e soja de safras e mercado. Então, a gente tem o curso de comercialização de milho e soja com o Paulo Molinari, nós temos o curso de Trade School de milho e soja com o Gil e o curso de mercado de opções. Todos esses cursos, né, nas próximas 24 horas, eles estarão sendo contemplados com 20% de desconto. É só você pegar seu celular aí com o QR Code ou entrar lá no nosso site de Safras e Mercado e efetuar a sua compra. Lembrando também que a gente mandou um e-mail para vocês falando do nosso novo serviço, que é um serviço exclusivo de Safras e Mercado, para você poder ter uma reunião exclusiva com o analista mensalmente, tá bom? Agora vamos às perguntas com o Paulo Molinari. A primeira pergunta que a gente tem aqui, Paulo, é a pergunta do Danilo, né? Ele fala, boa palestra, excelente apresentação. Ele é de Sorriso, de Mato Grosso, e ele fala que o número total da safra de 2021 e 2022 de milho, você acredita que fecharemos como? Acima de 110 milhões de toneladas? Qual o teto? E o USDA estimou para 22 e 23 no Brasil produção de 126 milhões? Não seria muito otimismo? Bom, uma boa pergunta. Nosso número é 118,1 para o Brasil, porque vocês não estão esquecendo o Matopiba, que tem uma boa safra de milho, tá?
Nós já estamos com Mato Grosso no 36, 37 e nosso número é 118. Para chegar no 110, preciso ter uma coisa terrível ainda nesse final de colheita, tá? Vamos cortar um pouquinho ainda Goiás e Minas, então possivelmente o número vai ficar um pouquinho abaixo do 118, mas acho bem difícil chegar no 110, tá? Bom, eu não sei de onde o USDA tirou 126 milhões de toneladas para o ano que vem. Acho que realmente ele quer dar uma acomodada no mercado internacional, sinalizando uma super safra brasileira, tá? O verão, nós acreditamos aí que nós vamos perder 10% de área no milho, e a safrinha do ano que vem daí tem que ser uma super safrinha, né? Para dar 126 milhões. Eu nem considero o número do USDA, tá? Então a gente nem usa o número do Brasil do USDA. Vamos aí pela nossa informação aqui, que ela está bem mais coerente com a realidade brasileira. Nós vamos largar a nossa primeira intenção de plantio no mês de julho, tá? Então, até lá, lá só que nós vamos largar o primeiro número de 2023. Muito bom, Paulo. A gente tem uma outra pergunta do Edgar. Principal fator para a redução da exportação argentina de 40p 33? Essa eu já respondi, né? Foi a quebra de safra desse ano, né? Quebrou a soja, quebrou o milho também. Então, a safra argentina era uma safra de 57 milhões, está vindo para 48 a 51. Esta queda de produção argentina está reduzindo a exportação também. E o governo argentino, hoje, ele controla os registros de exportação. Então, hoje, o registro de exportação na Argentina está em 30 milhões de toneladas. Talvez em julho ele aumente para 35. Tá? Então, não teria mais 5 milhões de toneladas para vender da Argentina, mas o governo pode divulgar aí mais 5 milhões de exportação. Ok? Obrigado, pessoal. Olha, devido aí à garganta do Paulo, a gente vai parar aqui no Borges, no Gilberto, por gentileza, tá? Então vamos seguir aqui com o César. Ele parabeniza aí a sua apresentação e ele fala qual é a estimativa do prêmio do Porto sobre a cotação, sobre as cotações mostradas em reais. E na simulação mostra um aumento do prêmio, por quê? Eu já respondi também, tá? Os prêmios. Já respondeu? Os prêmios são dados ali na paridade de exportação em cents por bushel. Qualquer prêmio de qualquer commodity é sempre dado em dólar, tá? Então, a planilha ela faz uma dedução, né, um cálculo de preço para nós chegarmos ao preço do porto. Chicago, prêmio e câmbio, menos despesas internas, ok? Se os prêmios nos portos brasileiros subiram bem desde o relatório de 10 de maio do USDA, porque quando ele cortou a exportação ucraniana, o mercado internacional veio para o Brasil. E aí os prêmios nossos voltaram a subir, certo? E hoje estão muito bons ainda, tá? Chicago caiu, mas os prêmios estão muito bons. 92, 93 no Porto hoje dá um prêmio de 90 cents, que é um prêmio bastante alto para uma pré-colheita de safrinha brasileira. Tudo bem. O Marcos, ele pergunta, BMF milho tendências de manter o que estamos vendo? Bem, os preços estão bem acima na B3, né, do julho e setembro, estão bem acima do que está praticando o mercado físico, né? Ela está se balizando pelo preço do Porto, mas a colheita da safrinha mal começou, e São Paulo está praticando, quando a gente pensa em São Paulo, quando a gente pensa em B3, aquele preço lá é o preço de São Paulo. E São Paulo, hoje você tem 86, 87, 88, 89 CIF na fábrica. Então, 93, 91 para julho e para setembro, eu acho bem caro em relação ao mercado interno real brasileiro. Tá? Por enquanto, continua sendo venda e não compra. Tá?
Bom, Paulo. O Michel, ele pergunta como fica o mercado de proteína de carne nesse mercado. Precisaríamos mais uma hora de palestra, né, Michel? Mas, assim, a avicultura se ajustou bem, né? Controlou o alojamento, está bem ajustado em termos de custo, está conseguindo corrigir preço. A avicultura se ajeitou, tá? A pecuária de corte, nós estamos na nossa... A pecuária de corte brasileira parece ter esquecido que existe safra do boi em maio e junho. E nós estamos na safra do boi, certo? E a China está jogando com o Brasil, né? A China reabriu 13 frigoríficos na semana passada, americanos, para exportar para ela, e veio aqui e fechou 4, 5. Aí eu até mandei. Então, ela tá jogando, né, para segurar os preços da carne bovina. Como nós estamos aqui na safra, naturalmente o mercado de boi cai, né? Ela vai continuar comprando? É claro que ela vai continuar comprando. Mas, para dar uma ajustada em preço, ela vai segurar as compras do Brasil por um tempinho, tá? A carne americana é muito cara, não vai chegar lá mais competitiva que a brasileira, com certeza absoluta. Mas ela consegue dar uma segurada no preço do Brasil. A suinocultura, gente, infelizmente, o remédio é forte, é pesado, certo? Nós entramos na onda chinesa, a China recompôs sua produção, o governo chinês está comprando carne para tirar o excesso do mercado, certo? E ficou a produção brasileira. Nós pegamos aqui o abate em março, foi o maior abate de suínos da história do Brasil. Então, assim, isso quer dizer o seguinte, a produção está muito alta. E como é que se corrige um mercado com produção alta? Ora, cortando o nascimento, abatendo matriz, e nós vamos ter que fazer isso, tá? Mas não apenas os independentes, também as integradoras terão que reduzir rebanho, tá? Porque no curto prazo não tem onde colocar os excessos de carne suína de forma a recuperar preço de mercado interno, tá? Então, cada segmento tem a sua realidade no mercado interno. Tudo bem, Paulo. Agora a gente vai para as últimas duas perguntas. O Carlos Azevedo, ele pergunta: não haverá um colapso logístico, espaço à margenagem, entre aspas, em função de estarmos com selos tomados pela soja em quase todas as regiões? Quem tem soja e milho estocado para vender, qual produto deve vender nos próximos 60 dias? Bom, é isso mesmo, né, Carlos? O produtor brasileiro, ele arrumou um segundo casamento, e esse segundo casamento é a soja dentro do silo. Você pega Goiás, Mato Piba, Minas, São Paulo, tem muita soja nos armazéns, muito além do normal. Só que a safrinha está vindo. Então, por que o Porto está 93 e você vê negócios em São Paulo a 88? Porque o produtor quer colher, quer esvaziar silo, quer tirar milho de tudo quanto é jeito e sai dando tiroteio para quem precisa, para quem está disposto a comprar milho para retirada imediata até pagamento com 30 dias. A trading está dando preço para julho, agosto, setembro. Já é tarde, certo? Então, este problema do excesso de retenção de soja vai gerar, sim, problemas de pressão na venda do milho. Então, não é necessariamente o que a gente deve segurar ou não. A soja já foi a 200, já voltou para 180, já voltou para 200 de novo, e o produtor não vende. Então, o produtor brasileiro vai queimar o milho no mercado interno. E por esse motivo é que os preços caem
nesses próximos 90 dias, por essa condição da logística e pela condição dele querer segurar soja a todo custo nos armazéns, impedindo a chegada da safra de milho nos armazéns. Tá? Então, isso realmente é um problema, e o exportador vai ser o grande agente aí de limpeza rápida desse excesso de oferta. Tá? Só lembrando, o exportador não compra para ontem. O exportador compra para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se tiver problema de espaço, esse espaço tem que ir para as granjas, para os compradores de mercado interno, de forma imediata. Então, pressão de venda nós teremos. Obrigado, Paulo. Vamos para a última pergunta do Kleber. Você acha que é o momento para comprar fertilizantes? Bom, Kleber, o mercado internacional tem um fator aqui importante, tá? Principalmente no fósforo, que é o que a China exporta, e nos químicos, principalmente glifosato, que vem da China. A China está desvalorizando bastante a sua moeda nesse mês de maio. E quando um país desvaloriza a sua moeda, ela consegue exportar alguns produtos de valor em dólar mais barato. Então, a China não exporta ureia, mas exporta fósforo. Então, glifosato, aquilo que a gente traz da China em termos de químicos e fertilizantes, podem cair de preço em dólar, certo? O meu receio é de que os outros mercados estão do mesmo jeito, né? A Rússia, a Bielorrússia, né? O Canadá, estamos tentando trazer a Venezuela, o Irã precisa comprar mais milho no Brasil para trazer mais fertilizante, né? Eu acho que, assim, preço do fertilizante é preço externo vezes câmbio. Se você tiver uma oportunidade agora, o câmbio vir a 4,70, ou de repente, no momento aí, o câmbio quebrar o 4,70, compra o fertilizante. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, está chegando fertilizante abaixo do ano passado no Brasil, tem segmentos que vão ter problemas. Se você comprar o fertilizante hoje, trave com safra 23. Não deixa as coisas descoladas, tá? Ou seja, comprou fertilizante, vende soja 23, vende milho safrinha 23, mas não deixa custo descolado de preço de mercado. Porque a grande chance de a gente entrar em 2023 com custo muito alto e ter preço caindo no mercado mundial de commodities é muito evidente, tá? Então, assim, lembre-se, mercados não se estabilizam no topo, né? Então, nós podemos ter uma safra que a gente vai fazer ela com custo muito alto e ter lá na frente preços de mercado muito baixos, tá? Muito obrigado, Paulo. A gente vai chegando aí no final das perguntas e respostas. Queria agradecer essa excelente palestra do Paulo e lembrar vocês, né, que estamos com a oportunidade de 20% de desconto nesse curso do Paulo de comercialização de milho e soja, Trade School de milho e soja e mercado de opções de milho e soja, né? Acessando o link aí que está no chat ou entrando lá no nosso site, é só colocar Safras 20 e efetuar sua compra com esse super desconto. Podemos seguir para o encerramento, Paulo. Ok, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa apresentação. Desculpe aqui a minha voz, né? Nós tivemos mais de 400 participantes, uma excelente live. Estou aqui à disposição. Aí vocês têm o meu contato para qualquer dúvida, para qualquer pergunta que não pode ser sanada aqui nesse tempinho. Espero ver vocês aí nas outras lives aqui do Safras e Mercado. Até a próxima. Meu muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Lembrando que a gente tem uma próxima live que ela vai acontecer no dia 21 de junho. Vai ser uma live de açúcar e etanol com o Maurício Muruci.
Bom, agradeço a todos aí, lembrando também do e-mail que a gente enviou sobre a atualização mensal do cenário agrícola. Se você quer ter aí uma experiência exclusiva mensalmente, né, com o nosso analista de safras e mercado, entra lá no seu e-mail e preenche o formulário que a gente vai falar mais sobre isso. Bom, obrigado, pessoal.